Olá, boa tarde a todos. É um momento muito gostoso de estar aqui novamente para dar início ao terceiro webinar de maio, promovido pela ASAP, Aliança para a Saúde Populacional. Como muitos já sabem, a ASAP tem promovido encontros semanais para discutir temas relacionados à gestão de saúde em tempos de Covid-19. E hoje vamos falar sobre o poder que os dados em saúde têm na gestão da saúde populacional em época de pandemia. Para participar da nossa conversa, apresento o doutor Alexandre Vieira, membro do Comitê Técnico da ASAP, diretor executivo da Functional Health Analytics, médico intensivista com ampla experiência em consultoria para hospitais e prestadores de serviços de saúde, MBA em administração hospitalar e sistemas de saúde e MBA Machine Learning, e também Big Data, ambos pela FGV. Recebemos também Laci Coivisto, membro do Conselho Diretor da ASAP e CEO na ProntMed. Laci é formado em Administração de Empresas pela Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária da USP. E o Dr. Luiz Carlos Monteiro, membro do Conselho Diretor da ASAP e CEO da EFarma. Médico e gestor em saúde, Dr. Luiz Carlos é titular em cirurgia pediátrica pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Pediátrica e pela Associação Médica Brasileira. Para mediar a nossa conversa, apresento a Elizabeth Gutierrez. Ela é membro do Comitê Técnico da ASAP e gerente de Wellness na Sul América Saúde. Elizabeth é enfermeira, especializada em promoção da saúde, com MBA em gestão empresarial pela FGV. Sejam todos muito bem-vindos. Eu lembro a nossa audiência que nos assiste pelo YouTube que vocês podem enviar perguntas pelo chat. Nossos convidados farão o possível para responder a todos, mas caso não dê tempo, vocês podem enviar um e-mail para dúvidas@asapsaude.org.br, que a equipe da ASAP encaminha para os convidados. Agora, para entrar em contato diretamente com cada um deles, na descrição da live aqui no YouTube, vocês encontram os links do perfil de cada um dos convidados lá no LinkedIn. Passo agora a palavra para a Elizabeth, ela que vai conduzir a nossa conversa. Obrigada, Mara, obrigada pela abertura, uma boa tarde a todos, é um prazer receber os meus parceiros da ASAP, doutor Alexandre Vieira, o Laci Coivisto, doutor Luiz Carlos Monteiro. Esperamos poder contribuir abordando aspectos importantes sobre a aplicação dos dados na gestão da saúde, principalmente agora nessa época de pandemia. Agradeço também muito a participação de todos vocês que nos assistem. Bom, nós sabemos o quão relevante são os dados na geração de conhecimento para nortear a nossa tomada de decisão. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre a experiência de vocês, considerando o mercado onde vocês atuam, e se já é possível perceber ou prever impactos positivos e negativos com a Covid-19. Laci, você começa por aí? Sim, posso começar. Obrigado a todos por essa oportunidade, agradeço a ASAP, principalmente o comitê técnico, né, que está orquestrando e pensando nessas lives, está sendo sempre muito interessante, e obrigado aí também pela participação de todo mundo que está assistindo e prestigiando num feriado em São Paulo, né, eventualmente em outros lugares não é. Olha, é um momento sui generis, né, é um momento de medidas excepcionais que têm que ser feitas. Em saúde, onde a gente atua, é um momento que, não só aqui, mas todas as empresas e as pessoas estão tendo que se adaptar com muita velocidade. Então, essa capacidade de adaptação, ela é fundamental. E na saúde, que reconhecidamente mais por conta da segurança que ela precisa ter em tomadas de decisão, ela sempre foi um mercado que esperou um pouco mais para se tomar decisões. Uma questão de segurança, todo mundo sabe, né, dessa demora que às vezes a gente tem, que tem aspectos positivos e negativos, só que esse momento ele exige da gente medidas rápidas, né? A gente está em mais de 70 dias de quarentena, que serve para governo e empresas poderem arrumar um pouco a casa e pensar o que vai acontecer. A gente vai passar por essa crise, eu tenho certeza absoluta, eu sou bem otimista nesse sentido, mas o mundo vai para como a gente vem falando nas últimas lives, um novo normal, né? O mundo não vai ser mais como antes, e ele tem mostrado esse momento
que se a gente se comunicar, se a gente conseguir agir com velocidade, e muito importante ter confiança nos seus parceiros, porque a gente não consegue resolver tudo rápido, na velocidade que a gente gostaria, a gente precisa de outras empresas, de outras pessoas que possam nos ajudar em resolver os problemas que a Covid-19 está nos mostrando. Não só o próprio problema do vírus, mas problemas estruturais do mercado que às vezes a gente não dava tanta atenção, mas que agora a gente está conseguindo enxergar. Então, no uso dos dados, a Prontimed, como vocês sabem, a gente está bem envolvido com isso, a gente gera dados estruturados clínicos por ter um prontuário médico eletrônico focado nesse sentido para multiespecialidades. Então, do prontuário eletrônico, do atendimento médico e de outros profissionais nascem várias ações, como prescrever medicamentos, solicitar exames, criar atestados, diagnosticar, avaliar os resultados de exame de laboratórios, queixas, antecedentes pessoais. Então, tem muitas informações clínicas que hoje são fundamentais para a tomada de decisão, e até mesmo nem para tomada de decisão, mas para coisas mais simples, como simplesmente o processo que antes era físico, e era com pessoa a pessoa, e você tinha o lado humano que faria uma checagem consciente, mas que não é muito processual, simplesmente você olhar para aquele processo e tomar uma decisão, porque a gente confia nas pessoas hoje, através de sistemas, isso necessita de um pouco mais de confiança para ter certeza que os dados e aquilo que a gente está recebendo para tomar as decisões estejam corretos, né? Então, é um momento muito, muito, muito único mesmo. A Prontimed, como atende milhares de médicos e muitas instituições de saúde que estão extremamente envolvidas nesse processo, por exemplo, o Hospital das Clínicas. Então, a gente está vendo isso acontecer de uma forma muito rápida, e a gente está tendo que ter uma atuação quase educacional com o corpo de profissionais que usam o nosso sistema. E porque a gente não fala com o paciente diretamente como empresa, né? A gente fala com os profissionais e com as instituições, com principalmente gestores de saúde, que precisam da informação clínica para tomar decisão. Mas acaba que os pacientes ligam para esses médicos e profissionais de saúde fazendo perguntas, e a gente tem que ajudá-los a explicar melhor. Então, a nossa equipe tem passado dias e noites escrevendo manuais e tentando explicar para os profissionais de saúde o que está acontecendo. Então, um exemplo para tentar contextualizar isso é o movimento de prescrição digital, de exames digitais, de atestados digitais, o novo portal que o ITI lançou, que faz com que, por exemplo, na prescrição digital, qualquer farmácia pode atestar se aquela receita ela foi mesmo assinada por um padrão ICP Brasil e que ela foi prescrita por um médico cadastrado na base do CFM. É uma iniciativa muito interessante que foi rapidamente desenvolvida, que tem desafios ainda para a evolução, mas até a gente explicar isso e a gente poder transmitir uma mensagem para o médico e para o paciente, e esse paciente poder, eventualmente, ir numa farmácia ou um laboratório de exames, entregar um exame e falar, ó, isso está valendo, e ele ir com o celular na mão e ter a confiança de que aquilo que ele tem na mão, que a informação dele vale, né? Ela tem uma validade. Então, a gente não tem só essas ações de operação, mas elas são, nesse momento, nessas primeiras semanas, fundamental para que o mercado e as necessidades dos pacientes e dos profissionais seja endereçada da maneira mais rápida possível. Agora, de ações que a gente tomou e que foram rapidamente necessárias para o mercado, é que com a necessidade da velocidade das integrações e das empresas poderem se comunicar para entregar soluções para o mercado, independente se o atendimento ele é feito presencialmente ou ele é feito à distância, com a telemedicina, né, que foi liberada pela portaria 467 no final de março. Então, a gente se preparou muito para permitir com que a nossa plataforma
fosse possível de ser integrada dentro de outras plataformas. Então, se você tem uma plataforma que precisa de vários sistemas para ser entregue na ponta, a gente liberou isso e a gente possibilitou que outras empresas pudessem usar os sistemas da Prontimed, o prontuário da empresa, para poder usar e atender. E não só isso, mas um outro exemplo, e que é importante, a forma de atender, como a gente se preocupa muito com a qualidade do dado, a forma de atender, a gente sempre fala sobre isso, ela muda de especialidade para especialidade, ela tem as suas características até dentro de instituições. Imagina agora com esse novo cenário. Então, a gente teve que se adaptar também a criar templates de atendimento focados em Covid-19, a gente teve que se adaptar em incluir no sistema as novas terminologias focadas em Covid-19 que a Organização Mundial de Saúde liberou em fevereiro, se eu não me engano. Então, nosso trabalho tem sido auxiliar, porque a gente sabe que, apesar do Covid-19, existem muitos outros pacientes e muitos outros problemas que já existiam e precisam continuar sendo cuidados pelos gestores de saúde. E que a forma de atender esses pacientes mudou e que o tratamento e tudo que está envolvido tenha que continuar. Então, o nosso trabalho é permitir que pelo menos o básico continue nessa nova forma de fazer o atendimento, só que também ajudando para que o novo normal, no momento que as coisas voltarem a mais tranquilidade, que não vai ser mais como era antes, que os dados que nascem, né, do momento do atendimento, que é onde a gente está envolvido, eles consigam chegar para quem pode, com segurança, mas com a qualidade necessária para que as decisões e os processos continuem sendo usados da melhor forma possível. Excelente, Lácio, um trabalho intenso, né? Trabalho intenso Sim. nessa época e muito relevante. Doutor Alexandre, tá? E aí, com você, como é que estão as coisas? Obrigado, Beth. Obrigado, Azap, por poder estar participando aqui. Eu acho que a gente está tendo uma oportunidade muito legal, como o Lácio disse aí, de aproveitar nesse feriado aqui na cidade de São Paulo para discutir um pouco desse tema, né? Um tema extremamente interessante, um tema extremamente apaixonante, né? A gente tentar descobrir como os dados, como a gente pode ajudar olhando para os dados, ou interpretando os dados, ou trabalhando os dados. Uma coisa que o Lácio pontuou, que eu acho que tem todo sentido, que está todo mundo comentando, é consenso, né? É a história do novo normal, né? E esse novo normal, a gente com certeza está vivendo um momento histórico. A gente vai estar, em alguns anos, esse momento que a gente está vivendo hoje, em 2020, é um momento que vai estar nos livros de história, né? Então, a gente está passando por um momento completamente diferente, é como se fosse uma ruptura, principalmente quando a gente fala em termos de dados, né? Quando a gente olha muito para os dados do passado, para tentando até predizer o que vai acontecer no futuro, a gente está num momento de ruptura, né? Será que a gente vai, a partir daqui, ter os dados num padrão completamente diferente? Ou será que, a partir daqui, a gente vai ser considerado lá no futuro como um ponto fora da curva, né? Um outlier? Então, em termos do que a gente vivencia no dia a dia, Beth, tem muita coisa que está acontecendo, né? Acho que a coisa que é mais palpável para todo mundo é a questão do home office, né? Acho que a gente, dentro da Funcional, a gente está trabalhando 100% em home office, está todo mundo em home office, a gente conseguiu colocar toda a operação trabalhando em home office, e esse novo normal já faz um pouco parte desse home office, né? Porque você vê, tem empresas como empresas gigantes, né, como Google, Facebook, que já anunciaram que vão ficar até 2021 deixando os funcionários em home office. Tem até aqui no Brasil, por exemplo, também da Nubank, que também vai permanecer com os funcionários em home office. Então, que efeito que isso tem sobre o nosso dia a dia, né? Um efeito muito simples é a gente não perder o tempo entre o deslocamento de casa ao trabalho, né? Outro efeito bastante interessante em relação à contratação de funcionários, né? Nesse período de quarentena que a gente está vivendo em home office, a gente tem feito contratações
sem entrar em contato físico com as pessoas, né? Tem feito toda a parte de admissão dos funcionários, tudo por distância, web, e isso é bastante interessante. Isso acho que vai dar um ponto muito interessante nesse novo normal. E para a gente que tem trabalhado muito com dados, né? A gente tem uma unidade de analytics que tenta responder uma série de questões de mercado. Esse ponto ele é realmente um desafio, porque o que não faltam são perguntas, né? Desde perguntas de quando a curva vai ser achatada, como que a gente achata a curva, até quando vai, até quando fica em quarentena, como que o mercado vai reagir, que tipo de cirurgias, que tipo de procedimentos, quais os tipos de utilizações de planos de saúde, quais os tipos de utilizações de medicamentos. Então, a gente está sendo bombardeado com uma série de dúvidas, de perguntas que são muito importantes para a gente. Isso não só de clientes nossos aqui no Brasil, também como uma iniciativa de clientes que a gente tem na Colômbia também, que estão exatamente com as mesmas dúvidas. E a gente percebe movimentos muito similares, por exemplo, na compra de medicamentos, né? Então, para a gente, realmente, a gente entende que vai ter um desafio muito grande daqui para frente. A gente tem tentado trabalhar muito, dedicado bastante do nosso esforço para tentar dar um pouco mais de previsibilidade ou traçar cenários de como vai ser esse novo normal, né? O que a gente pode esperar desse novo normal, e para tentar ajudar um pouco o mercado, os nossos clientes, a sociedade, de como a gente pode, de fato, lidar com esse novo normal, como a gente pode conviver com esse novo normal. Mas tem sido, assim, um desafio diário, sabe? E está muito gostoso no aspecto da gente estar sendo provocado cada vez mais com desafios novos, com perguntas novas, né? Então, isso tem sido bastante interessante no trabalho nosso, no dia a dia. Obrigada, Alexandre. Realmente tem sido desafiador, mas a gente está vendo muito aprendizado, é uma oportunidade grande, né? Verdade. Desponta a criatividade, essa necessidade faz com que a gente tenha que criar mais e ser muito mais rápido, né, no desenvolvimento das questões. Doutor Luiz Monteiro, obrigada, viu, Alexandre? Doutor Luiz Monteiro, sua visão agora. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu agradeço a ZAP pela oportunidade. Prazer em rever os meus colegas painelistas, a Beth, que é parceira desde o início, aí, nos conhecemos há quase décadas, né, Beth? Verdade. Obrigado a todos. Eu acho que um pouco já foi dito, a crise nos afeta em todos os sentidos, no campo pessoal como nunca. Estou aqui afastado dos meus netos há 2 meses, é muito duro. Cada um deve ter a sua história. A minha é essa. Tenho uma filha intensivista como a Alexandre, então está na frente, está no front. Então, um momento de preocupação muito grande. No mundo corporativo, como eles estão dizendo, e aí a gente começa a ter, no meio da desgraça, algumas coisas que podem sinalizar positivamente. Eu acho que teremos, sim, a vida pós-Covid e teremos um mundo pós-Covid. E esse mundo, acho eu, que parte para um maior sentimento de solidariedade, de interdependência, de olhar o próximo de uma forma diferente. Então, na área corporativa, acho que teremos ganhos, sim. Eu acho que os colegas já falaram. É impensável imaginar que a gente vai voltar ao mundo anterior, porque a gente vai fazer uma reunião em Fortaleza, pegar um voo de 3 horas e meia, 4 pessoas e irem lá fazer uma reunião. Não cabe, a gente percebeu que isso é muito mais eficaz fazendo de casa, fazendo. Então, as coisas vão mudar. Nós também, por ser do segmento de serviço, tivemos a grata sorte de ser um segmento que se mostrou capaz de se adaptar muito rápido. A gente criou um comitê de crise no dia 13 de março, no dia 16,
a empresa estava em home office, só estavam as 2 telefonistas que na quarta-feira, 2 dias depois, estavam em casa também. A gente adaptou o PABX e conseguimos, e com SLAs de 100%, perto de 100%, como se fosse aquele o nosso universo. Então, é um aprendizado sem fim, né? Enquanto gestores, a gente está vendo de outras formas, né? Eu sempre digo que saúde é talvez o ramo da atividade que menos aproveita as tecnologias que já estão aí e já estão aproveitadas pelos segmentos. Então, o setor financeiro usa abundantemente tudo que tem de modernidade. Você hoje passa um TED para a Austrália do seu celular, você tem a sua vida pessoal partilhada, você tem... A saúde, embora seja talvez uma das maiores beneficiárias de tudo isso, ela é caudatária, porque tem problemas culturais, tem problemas de toda a ordem. Então, nesse aspecto, eu acho que continua quase que igual. O dado é fragmentado, o dado é normalizado, mas a gente vê, claro, esforços para mudança, esforços de integração. Isso eu acho que é super saudável, né? Os colegas já falaram, avanços de teleconsulta, de telemedicina, prescrição eletrônica, isso tudo eram coisas que estavam aí na mesa, estavam disponíveis, mas não aconteciam, e de repente aconteceu. Então, qualquer que seja o ator, ele se desvestiu de algumas das suas barreiras. O médico se desvestiu, as entidades normalizadoras se desvestiram, e o próprio usuário passou a ter um pouco mais de confiança nesse tipo de ferramenta. Então, eu acho que isso também não volta. Em termos de indicadores, a gente vê também é muito cedo, mas a gente já tem ideias claras de alguns comportamentos que podem impactar de forma acentuada no segundo semestre, na forma do que está por vir aí em relação à gestão da saúde, sinistralidade e esse tipo de coisa. Mas, então, de uma forma inicial, são essas as colocações. Eu acho que o momento é sui generis em todos os aspectos. Verdade. Obrigada, doutor Luiz. A gente já está começando a receber perguntas, mas eu queria fazer uma pergunta geral ainda para todos vocês. Pode ser, Mara? Quando não der mais tempo, se avisa, tá? A gente já está... Faltam 7 minutinhos para completar a primeira meia hora da nossa live, mas dá tempo. Bom, falando agora sobre a análise, né, do surto da Covid-19 no Brasil, eu queria perguntar para o doutor Alexandre e para os demais, para quem quiser comentar também, como as técnicas de machine learning e a inteligência artificial, elas podem ajudar nesse contexto da pandemia, né? Você pode falar um pouquinho sobre esse assunto para a gente? Claro, Beth, claro, poxa, um prazer. A gente fala muito, né? A gente escuta muito, a gente é muito bombardeado por uma série de nomes, né? Machine learning, inteligência artificial, algoritmos, existe uma série de buzzwords aí na mídia, no LinkedIn, em todos os lugares sobre isso, mas, de fato, o que existe em concreto, né? Então, a gente pode dividir um pouquinho os cenários, né? Se a gente estiver falando num cenário específico de apoio ao diagnóstico, apoio aos médicos, uma das coisas que mais evoluiu em termos de inteligência artificial, em termos de aprendizagem de máquinas, são os diagnósticos por imagem. Então, o auxílio aos diagnósticos por imagem, né? Então, isso é uma coisa que começou há muito tempo atrás, com uma iniciativa do Google, auxiliando fazer imagem de fundo de olho para testar pacientes diabéticos, depois evoluiu para radiologia, para mamografia. Então, o que a inteligência artificial tem feito? E a gente já viu uma série de iniciativas trabalhando nesse aspecto, inclusive algumas aqui no Brasil também, tá? Muito interessantes. Ajudar o apoio ao diagnóstico na análise de imagens. Então, o paciente que tem uma suspeita ou que está com um quadro de coronavírus ou de Covid-19,
ele faz um exame de imagem, que é uma tomografia, e existem alguns algoritmos que ajudam muito o médico a definir o diagnóstico, a fazer esse diagnóstico, né? Existe uma certa preocupação bastante na área médica, né? Inclusive com os meus colegas de turma, de faculdade, de que os algoritmos, as técnicas de machine learning vão acabar substituindo o médico. E eu não vejo por esse caminho, tá? Eu vejo pelo caminho e que esses algoritmos, eles podem ajudar o médico a tomar a decisão. Então, se com o algoritmo que consegue enxergar uma tomografia, e esses algoritmos, eles, pelo poder de processamento que existe hoje, né, eles conseguem comparar milhões de tomografias. Eles têm um nível de assertividade maior ou um pouco melhor do que os médicos conseguem ter. Poxa, isso é um ótimo sinal para o paciente que vai ter o diagnóstico mais assertivo, né, um diagnóstico mais acurado. Então, acho que esse é um dos caminhos e é bastante palpável, porque já existe uma série de algoritmos que estão ajudando os médicos a fechar diagnóstico disso. Quando a gente vai para o lado administrativo, quando a gente pensa um pouco em termos de epidemiologia, Beth, a gente entende que existe uma série de algoritmos, né? Aí não necessariamente são baseados em machine learning, mas existe uma série de algoritmos que, inclusive, a gente, dentro da Funcional, teve a iniciativa de promover e de adequar alguns desses algoritmos para que a gente possa tentar ajudar a dar um pouco de previsibilidade. Quando que vai ser o número máximo de infectados? Quando que a gente vai ter essa informação? Né? Então, a gente usou aí alguns modelos clássicos, né? Não chegam a ser machine learning, mas são algoritmos clássicos porque eles são utilizados desde 1930, para vocês terem uma ideia. E a diferença é que hoje o nosso poder de compilamento de dados, o poder de processamento desses dados é muito maior. Então, esses algoritmos, eles conseguem funcionar muito melhor. Né? Então, a gente depois, até posso deixar aqui no GitHub, tem um GitHub da empresa que a gente deixou aberto para colaboração, para que as pessoas possam baixar esses algoritmos e viabilizar isso. E uma das coisas que até o Lassi comentou um pouco, né, em relação à fala dele inicial, todos esses algoritmos, né, que a gente utiliza em termos epidemiológicos, para dar uma previsibilidade não só de quantas pessoas vão ficar infectadas e quando isso vai acontecer, elas dependem muito da qualidade dos dados que chegam. Né? Então, a gente tem alguns estudos de sensibilidade dentro desses próprios algoritmos, que se, por exemplo, no final de semana, deixou de ter a notificação, o normal era notificar 100 pessoas, e notificaram só 50 casos porque teve um feriado, era final de semana. E esses outros 50 casos que não foram notificados vão ser notificados na segunda-feira, por exemplo, essa qualidade de input dos dados, de colocar os dados dentro do algoritmo, pode alterar a previsibilidade dele de uma forma muito importante, né? Então, a gente também tem que se preocupar bastante com isso. Então, a gente tem uma série de iniciativas, eu acho que num futuro muito próximo, machine learning, inteligência artificial, vão ficar cada vez mais próximos, tanto nessa área de apoio à decisão médica, como também de apoio à gestão, né? De apoio à tomada de decisão em gestão de saúde populacional. Obrigada, doutor Alexandre. Pegando um gancho aí, quando a gente fala da qualidade dos dados, né, ela é fundamental para a consistência dos estudos que estão sendo desenvolvidos, né, e para a oferta de uma informação que seja uma informação confiável e para os diversos públicos. E aqui a gente está falando de médicos, do sistema de saúde de uma forma geral, para o público em geral, né? E aí a gente não pode deixar de abordar uma questão delicada, né, a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, né, que é um tema tão importante quanto desafiador. A gente sabe que existe uma questão em relação a prazo, né, que ainda está sobre a discussão da sua postergação ou não para agosto de 2021. E aí, olhando para o cenário atual, que desafios vocês veem para a sua aplicação? E aí, eu posso pedir para o Lassi puxar
não vai brigar comigo, eu sei que o assunto é delicado, Lácio, obviamente cada um complementa, mas eu posso pedir para o Lácio falar um pouquinho sobre esse tema, você pega esse assunto? Posso falar. Lácio, se me permite só Claro. um adendo, a gente já passou aqui de 30 minutos da nossa live, é impressionante, o tempo passa rápido, a gente fica aqui numa imersão, uma delícia de tanta coisa boa que a gente está aprendendo com vocês. Mas o tempo passando, né, e aí não tem como parar. Eu aproveito para lembrar ainda que tem muitas perguntas dos participantes que nos assistem, elas estão chegando e a gente está tentando aqui organizar para que todos possam atender. E hoje eu até proponho que a gente dê uma esticadinha na nossa live um pouquinho mais, para dar tempo das perguntas elaboradas pelo grupo, né, pelos palestrantes, e também para as que estão chegando, tá bom, gente? O que vocês acham? Pode ser. Perfeito, Mara, tá Claro, certo. Mas assim, eu já estou pegando um gancho também, porque essa pergunta LGBT já vem vindo, né? Vocês sabem. Só lembrando, então, agradecendo a participação do Marcelo Merces Oliveira e também da Maria Cristina Sanches Amorim, que está mandando pergunta aqui para os nossos palestrantes. Beth, esse é um assunto muito complexo, porque, assim, conceitualmente, a LGPD faz parte de um movimento mundial para proteger a individualidade das pessoas, né, das pessoas físicas. Aí, nós aqui, todos que estamos assistindo e falando, como pessoas mesmo, ainda mais por conta desse movimento da necessidade da integração das informações para que os processos em qualquer setor, seja saúde, financeiro, etc., aconteça com mais facilidade e velocidade. Só que para quem é leigo, para quem está na ponta, essa transparência ela não existe, primeiro, por falta de interesse, a maioria das pessoas não leem o que assinam, dois, por falta de conhecimento técnico, porque existem questões tecnológicas que envolvem esses dados, e três, porque é de fato mesmo tudo muito novo e as pessoas ainda não fizeram o papel. E essa discussão, terça-feira, né, o Senado voltou atrás e colocou de volta o prazo para dia 20, para agora agosto de 2020, ainda tem que ir para a sanção presidencial, tem uma insegurança em relação a prazo, que é importante porque não é algo que afeta completamente a Prontimed. A gente está com um trabalho de LGPD pessoalmente já desde o final do ano passado, com um escritório de advocacia especializado nisso, um dos maiores, mas imagino para grandes empresas que estão sofrendo com os impactos da LGPD, na prática mesmo, com queda de faturamento, com tendo que reduzir equipe, invariavelmente os planos vão ser postergados, não tem jeito, porque você tem menos recursos, você tem menos foco naquilo. Então, existe essa dificuldade, existe o ponto de uma insegurança em relação a ela entrar a funcionar antes da NPD, agência entrar em operação, porque isso pode gerar uma judicialização que é prejudicial por um certo lado, né? Então, existe um cuidado que as pessoas estão tomando em relação a isso, estão tentando se precaver. Novamente, conceitualmente, acho que é um assunto muito importante para as pessoas, só que eu queria frisar, essa é uma opinião pessoal / o que eu tenho lido muito sobre esse assunto de pessoas que estudam isso ativamente aqui e fora do Brasil. A forma de se fazer é muito importante. Porque eu vou dar um exemplo. Ano passado, eu participei de uma reunião, de uma palestra junto com o Paul Romer, que foi o Nobel de Economia de 2018. E eu fiz uma pergunta para ele. Ele estava falando sobre segurança de dados. Ele falou: eu sei que vocês estão trabalhando com essa aqui no Brasil, né? Então, ele sabia da LGPD, já tinham brifado ele. E eu fiz a pergunta. Eu falei para ele, na tua opinião, a GDPR na Europa deu certo, o objetivo dela, que é nobre, deu certo, tem um ano, né, de operação, vamos dizer assim, mais ou menos. Ele disse categoricamente que ele achava que não tinha dado certo. Que a opinião dele era que a GDPR tinha sido uma estrada
para pavimentar, uma estrada para o inferno pavimentada de boas intenções. Então, no sentido de a forma que foi feita gerou muito, é uma crítica dele, tem os lados, mas ele falou que eventualmente a forma de se fazer, não estou fazendo uma crítica à LGPD porque ainda tem muita coisa para ser definida com a agência, mas os cuidados que ele falou eventualmente a forma que se coloca, isso beneficia muitas empresas e prejudica muitas empresas. Empresas que já têm a possibilidade de ter consentimento, que já têm consentimento coletado hoje e tem uma relação pessoal com aquela pessoa que está dando aquele consentimento, as grandes do mercado, visto empresas mais meio do setor que não tem esse poder de comunicação e de marketing e de relacionamento com quem tem que dar o consentimento em relação a isso. Então, esse tema ele é muito importante. Eu sou a favor da LGPD completamente, eu acho que ela é fundamental. O meu ponto sempre é a forma de fazer isso para que seja, de fato, efetiva, para não ter aquela história que só existe no Brasil de essa lei não pegou, porque a gente precisa garantir que ela aconteça. E, por outro lado, também garantir que os setores todos, não estou falando nem de saúde, mas que todos eles estejam, de fato, apoiados numa visão de longevidade dos negócios, dado cada setor, né? Cada setor, aí cada setor tem suas peculiaridades, não é impossível a gente falar em nem um dia todo sobre todos os impactos em todas as indústrias, mas eu sou completamente a favor, acho importante e acredito que as empresas deveriam considerar que vai ser agosto de 2020 mesmo, porque a gente não tem certeza, né? Então, essa por mais duro que seja, acho que é a solução mais segura, se ela for possível, é óbvio, né? Então, só um pouco da minha visão aí, um pouco do que eu tenho lido, né? Para compartilhar isso com vocês. Perfeito, Lácio. E aqui tem um desafio não só na entrada do dado, mas também na manutenção, né? Porque a pessoa ela pode querer, de uma hora para outra, não participar mais, não fornecer mais, excluir, enfim, toda essa manutenção da informação, porque é muito vivo tudo isso, né? É um desafio bastante grande e o tempo tá se esgotando, né? Quer dizer, a depender ainda dessa decisão do governo em relação à lei. Eu não sei se alguém quer colocar mais alguma coisa em relação a isso. Se não, eu tenho uma pergunta aqui para o doutor Monteiro. Aliás, tem para o Alexandre, tem aqui para todo mundo. Posso seguir? Ou alguém quer comentar alguma coisa? Pode? Bom, aqui a gente tem uma pergunta da Maria Cristina Sanches Amorim, né, perguntando para o doutor Luiz Carlos como a gestão da assistência farmacêutica pode ajudar no pós-pandemia. Eu sei que você já comentou um pouco, mas se você quiser, enfim, comentar mais alguma coisa. Agradeço a pergunta. Eu acho que a assistência farmacêutica é uma jabuticaba do nosso modelo, né? Nós somos um dos únicos países onde não existe um pagador institucional do acesso ao medicamento. Então, a gente ainda está buscando formas de validar o acesso. A gente sempre diz que a assistência farmacêutica não termina na entrega do medicamento ao usuário, mas ela começa na entrega do medicamento. E, a partir daí, com análise de dados, uma série de outras coisas, a gente começa a ter a real importância dela introjetada na gestão da saúde como um todo. Mas a gente já pode ver, para voltar ao tema aqui da pandemia, como a gente pode ter dados que são fundamentais na gestão da saúde. O primeiro deles é a própria visão do que nós vimos nas últimas semanas, nos 2 meses de pandemia. Primeiro, uma ida à farmácia sem histórico igual na 3ª e 4ª semana de março. Mas se a gente olhar essa busca, e a gente é gestor de farmácia popular, de grandes programas corporativos, programas de indústria, então são milhões de pessoas, então é um dado que a gente tem que avaliar como verdadeiro. Então, todo mundo foi para a farmácia, mas o que a gente viu foram
basicamente esse consumo de vitamina, antitérmico e o crônico comprando um pouco mais da sua caixinha de antihipertensivo e glicemia oral, o que é bom. Já olhando para abril, houve um decréscimo significativo de mais de 30% comparado a fevereiro. E aí começam as preocupações. E maio, uma tendência ainda menor do que abril. Então, a gente percebe, primeiro, ok, o pessoal fez um refil, os crônicos, que são os grandes, que é a lupa que a gente deva ter, porque eles são os grandes consumidores e ocasionadores de sinistralidade em saúde. Será que o refil adicional que eles fizeram no final de março está sendo suficiente para que ele tenha o seu antihipertensivo? Ou ele parou de tomar porque ele não foi no médico? O segundo questionamento, e a gente está olhando isso, é entrada de novos. Todo mês tem milhares de novos diagnósticos. Eles não estão ocorrendo. Não tem novos hipertensos sendo diagnosticados, não tem novos hipercolesterolêmicos sendo diagnosticados, não tem novos diabéticos sendo diagnosticados. E com isso eles não estão sendo tratados, não tem entrada deles no sistema como era comum se observar. Então isso preocupa. A Beth, como gestora de uma grande operadora, tem que ficar de olho, porque essa coisa vai voltar de alguma forma no segundo semestre, né? Se olhar nessa base de dados, a gente começa a ver coisas mais pontuais, interessantes. É muito inicial ainda, mas a gente viu um pequeno acréscimo percentual de utilização de ansiolítico e antidepressivo comparado a outras drogas do sistema nervoso central. Isso sim me parece uma tendência, que a gente já está criando algoritmos para olhar esse tipo de coisa e ver esse tipo de comportamento. Ou seja, terminando a questão, a assistência farmacêutica é fundamental que ela esteja integrada na gestão de saúde. Infelizmente, a gente ainda não conseguiu, mas tem bastante sinalizações positivas. Obrigada, doutor Luiz. E ainda você estava falando sobre integração, e aqui tem uma pergunta do Marcelo Oliveira. Ele pergunta para o Alexandre, mas, de novo, é para todos, né? Qual a sua opinião a respeito das dificuldades em ter dados integrados nas instituições? E se acredita que a parceria e consórcio entre as empresas de saúde pode ser um caminho? Marcelo, excelente pergunta, tá? Realmente a dificuldade que a gente tem em termos de integração de dados é enorme. Existe uma série de questões que a gente tem em termos da qualidade dos dados, dos padrões dos dados que são utilizados, mas tem uma coisa que eu acho que funciona como uma luz no final do túnel, porque dentro do mercado de saúde a gente não está completamente habituado, ou é muito recente o fato da gente coletar os dados transacionais, vamos chamar assim, para que a gente possa analisá-los, né? Quando você parte para outras indústrias, por exemplo, a indústria financeira, o setor bancário, eles estão fazendo esse tipo de preparação, né, de adequar os seus sistemas há muito mais tempo do que a indústria da saúde. E tem mais um porém, os dados de saúde, eles são muito mais complexos, né? Existe uma variedade muito maior nos dados de saúde do que, por exemplo, somente em dados financeiros. Então, sim, é um desafio enorme. Então, a gente lida com esse desafio diariamente, né? A gente separa muito o ambiente transacional do ambiente analítico, né? E essa integração de dados, ela acontece dentro do ambiente analítico, né? A gente, dentro da empresa da Funcional, a gente tem um data lake, que é o ambiente analítico para o qual a gente consegue fazer uma série de integrações de uma maneira muito mais simples. Por exemplo, que o Luiz estava comentando agora, como que a gente junta os dados de consumo de medicamento com os dados de utilização de plano de saúde? Eles têm naturezas, e claro que qualquer parceria vai ajudar a gente a fazer essa integração.
Mas se eu junto o dado do plano de saúde, percebo que aquele paciente diabético não está fazendo a consulta, ou que está tomando remédio, ou diminuiu a compra do medicamento, que ação que eu posso ter para ajudá-lo a controlar melhor a sua doença? Né? Então, essa integração é fundamental, né, de diferentes fontes de saúde. A gente acaba utilizando muito fontes administrativas, que são mais estruturadas, para fazer uma série de inferências clínicas, mas os resultados de exames, né, e os exames clínicos. Então, toda essa integração é fundamental. E eu acho que a gente está num caminho, a gente está engatinhando ainda, como a gente escuta muito quando está em congresso fora do país, a gente escuta muito eles falarem em baby steps, né? A gente está andando aí muito a baby steps, mas passos de neném bem pequenininhos, né? Mas eu acho que a gente está num caminho. As empresas que estão se estruturando hoje, elas já têm essa preocupação. As empresas de saúde, que são várias startups que se estruturam hoje, elas já têm uma necessidade de armazenar ou de qualificar muito bem os dados transacionais para que eles possam ser analisados depois, né? O LACE sabe muito dessa dificuldade de padronização, de você conseguir estruturar direitinho o recebimento desses dados clínicos, desses dados laboratoriais, para que a gente possa depois fazer uma análise disso. Então, é fundamental a integração de dados, né? Dados clínicos, com dados administrativos, com dados de consumo de medicamentos, e eu acho que a gente está só engatinhando ainda nisso. E esse caminho, com certeza, vai passar por grandes parcerias entre diversos players do setor de saúde. Posso fazer só um comentário relacionado a isso? Marcelo, acho que tem um ponto que você comentou, uma palavra que eu acredito muito, que é a palavra consórcio. E pegando o gancho do que o Alê falou e o Luiz também falou no começo desse novo normal, a gente tem uma visão muito mais cooperativa e solidária em relação aos problemas. Eu acho que coisas e parcerias e consórcios entre empresas que não passava na cabeça nem discutir a possibilidade. Acho que nesse novo momento está todo mundo muito mais permissivo no sentido de vou me permitir a conversar eventualmente até com o meu concorrente, porque acho que se a gente fizer uma coisa junto, os dois vão ganhar e a gente vai conseguir chegar mais longe. Então, eu acho sim que é um momento do consórcio, eu acho que é uma ótima pergunta, no sentido que as empresas e essa é uma crença minha pessoal, que eu acho que as empresas que vão sair dessa crise mais fortalecidas depois que passar o primeiro momento, são aquelas que vão ter a condição e vão ter a flexibilidade de aceitar, de se integrar, de se comunicar com outras empresas do setor para se juntar e fazer força, para não virar ilhas, eu faço tudo sozinho, mas simplesmente a gente conseguir começar a se ajudar mais. Eu acho isso muito, muito importante. Então, concordo e acho que é fundamental. É o caminho. Acho que estamos evoluindo, né? Tem uma questão aqui que eu acho também bastante interessante. Quando vocês acreditam que teremos um prontuário único de posse do paciente? Quais barreiras deverão ser vencidas? Eu posso começar, mas olha... Gente, olha, essa é a pergunta de $1 milhão de dólares, né? De dólares. A gente vai falar assim, ó, todo mundo quer, todo mundo concorda, vamos a caminho. Gente, e a gente se pergunta, por que não tem ainda, assim? Eu ouvi de uma pessoa recentemente que não é do setor de saúde, tinha acabado de entrar, e falando, nossa, mas isso funciona em outros países da Escandinávia, por que não tem aqui? Aí eu falei, ó, na tua pergunta... Você já consegue saber, pelo tamanho da população, um pouco dos desafios diferentes, mas para dar um pouco de contexto e luz, no pouco que eu tenho visto, se você dividir o setor de saúde entre saúde pública e saúde privada, apesar de sermos todos pessoas únicas, né, mas existem iniciativas, por exemplo, o SUS tem o e-SUS, que é o prontuário eletrônico do SUS, que foi muito discutido nos últimos anos, né, muito mesmo, foi discutido um investimento grande para fazer com que esse sistema fosse colocado em
UBSs, em todas as unidades. Então, ele tem layers para cada tipo de serviço de saúde pública. Eu, honestamente, eu não sei, eu acho que é uma iniciativa muito boa, mas eu não sei como está agora frente a esse movimento. É uma iniciativa, se não me engano, do Ministério da Saúde, da DataSUS, né? Então, tem isso. Mas eu acho que, independente dessa iniciativa, tem algo que poderia ser feito, e eu acho muito importante, e que poderia ajudar os dois lados da moeda, tanto a saúde pública quanto a saúde privada, para, na verdade, não virar dois lados, mas virar uma coisa só, que acho que é a questão da pergunta, que é a padronização, né? A gente comprou, como país, foi investido o dinheiro da população, dos nossos impostos, a contratação de uma licença do SNOMED CT, que é uma linguagem, uma terminologia muito famosa, uma das mais importantes mundialmente falando, e o Brasil comprou uma licença com o objetivo de traduzi-la para o português, porque ela não vem em português, né? Infelizmente, isso não aconteceu e o ano passado essa parceria acabou. Então, a gente gastou o dinheiro, infelizmente, não é uma crítica à gestão atual, de jeito nenhum, na verdade. Eu ouvi isso no final do ano passado. É só uma realidade, então não foi feito. Então, também é um respeito aos recursos, como não tinha sido desenvolvido na totalidade, essa parceria acabou. Então, é um passo para trás, porque o ideal é que, independente do sistema que um médico queira usar, porque é uma decisão que é pessoal, né, e depende também dos ambientes. Você pega a necessidade de um hospital escola para um hospital um hospital tradicional, vamos dizer assim, para uma clínica, é diferente as necessidades. Então, se você pelo menos tiver um padrão, como a Lê falou, se você for me mandar o diagnóstico diabetes tipo 2, me manda no código tal. Me manda nesse código, porque eu vou saber o que é. Porque se você me mandar cada um do seu jeito, a gente não vai conseguir unificar. Então, o ideal é que tivesse um padrão onde isso fosse para o governo e o governo pudesse liberar isso para pacientes e as instituições poderem acessar com segurança, etc. Porque senão a informação ela vira uma coxa de retalhos, ela não consegue ser usada, né? Então, eu acho que o caminho para fazer isso acontecer mais rápido é a definição de padrões, né? E conversar com a própria indústria privada, né? O governo, porque a gente está muito envolvido com isso, para ver como que a gente pode ajudar, porque isso é interessante não só para as empresas, mas como um serviço para a população no geral. É a minha visão. Aliás, acho que principalmente para a população em geral, acho que para todo mundo. Bom, próxima pergunta. Tem uma aqui para o Alexandre. Com a consolidação dos dados, é da Camila Nassif, tá? Ela faz duas, é uma dobradinha aqui. Eu vou já ler em conjunto, e aí vocês avaliam. Inicialmente está direcionada para o Alexandre. Com a consolidação dos dados, quais impactos a Funcional já conseguiu evidenciar, tanto na pirâmide epidemiológica, quanto no consumo de consultas, PS, etc. E aí ela complementa como ele vê a adesão à telemedicina nesse sentido também. Legal, Camila, obrigado pela pergunta bastante interessante. Assim, essa consolidação, até pegando um pouquinho do que o Lassi comentou, dificilmente a gente vai ter um padrão só, a gente vai ter um monte de padrões diferentes, né? E dentro desse ambiente de fazer integração de dados, que é o que o Data Lake da empresa permite que a gente faça com um pouco mais de facilidade, a gente, por exemplo, conseguiu construir alguns algoritmos que vão, mesmo sem eu ter o diagnóstico do paciente X, Y ou Z, pelo padrão de utilização do plano de saúde, ou pelo padrão de consumo de medicamento, ou quando a gente junta as duas coisas, a gente consegue dizer se esse paciente, olhando apenas os dados, sem precisar ligar, entrar em contato com esse paciente, a gente consegue dizer o risco que esse paciente tem para uma série de doenças crônicas, para diabetes, para doença cardiovascular, para doenças ortopédicas. Então, em termos epidemiológicos, Camila, através da utilização e da integração dos dados, a gente consegue ser mais assertivo quando a gente está procurando uma população específica.
Então, eu costumo dar muito esse exemplo de, ao invés da gente procurar uma agulha no palheiro, a gente está procurando uma agulha num pires. Então, fica muito mais efetivo, muito mais custo efetivo dentro da parte de saúde. Quando você fala em termos de consumo, a gente também, com essa junção dos dados, né, com essa integração de dados, e aí sim, com a aplicação de técnicas de inteligência artificial em cima desses dados, né, com um poder computacional bastante grande por trás, processando tudo isso, a gente consegue identificar, por exemplo, com mais facilidade, possíveis inadequações de uso, né? Então, a gente está falando aqui de identificar pacientes com doenças crônicas, e aí a gente pode direcionar esses pacientes para que tenham um tratamento mais efetivo, que tenham um acompanhamento mais efetivo. A gente está falando de inadequações em termos de toda a cadeia de saúde. Poxa, normalmente nessa cirurgia aqui não é utilizado esse item. Por que que nesse caso aqui está acontecendo? Se a gente for olhar todas as cirurgias, todas as internações de um plano de saúde, isso é um esforço muito grande. Mas quando a gente aplica algoritmos de inteligência artificial que conseguem selecionar para a gente enxergar esse padrão de inadequação, isso é super importante. E só para fechar aqui um pouquinho, a telemedicina, ela vem numa ótima hora, né? Na verdade, a telemedicina é uma consulta médica, né? É uma nova forma, uma forma diferente de uma consulta médica, mas é super eficiente e super eficaz, né? Então, alguns dos olhares que a gente tem feito em cima da telemedicina é diminuir, por exemplo, a utilização de pronto-socorro, né? Então, existem uma série de casos que vão no pronto-socorro muito por insegurança do paciente, porque ele não sabe se o que ele está sentindo é grave, se não é grave, ele quer tirar essa dúvida. E essa triagem, nos casos que são mais simples, nos casos que são mais tranquilos, ela pode ser feita por uma telemedicina. Falar, não, você realmente tem que ir para o pronto-socorro. Não, você não precisa ir para o pronto-socorro. Pode marcar uma consulta, ou às vezes pode até resolver o problema pela própria telemedicina. Então, isso também vai passar a entrar dentro dessa integração total de dados para que a gente possa, de uma forma ou de outra, apoiar as decisões de gestão. E aí, toda essa evolução tecnológica vai permitir que a telemedicina, prontuários médicos, dados clínicos, dados de resultados de exame, dados administrativos, que a gente consiga juntar tudo isso dentro de um data lake, de um lugar específico para onde a gente possa fazer uma análise desses dados, né, através de algoritmos, e ajudar a população a conduzir a sua saúde de uma maneira mais eficaz. Perfeito, Alexandre. Alguém mais quer comentar alguma coisa sobre esse assunto? Se não, Mara, dá tempo de mais uma? Olha, nós vamos agora nos aproximando para um pouquinho mais de 15 minutos, então acho que dá tempo de mais uma e a gente já engata nela, engata para poder já mais uma e de repente a pessoa quer uma explanação maior, contribuir e tudo mais, e aí a gente já vai para o encerramento. Faltam 16 minutos para encerrar a nossa participação de hoje. Tem uma pergunta aqui do Júlio Yamano. Ele coloca para o Alexandre de novo, mas eu vou falar para todo mundo, tá? Não é possível, com a evolução tecnológica, ter um sistema externo que consiga ter acesso aos dados clínicos de diferentes sistemas de prontuários? Oi, Júlio Yamano, acho que é o doutor Júlio Yamano. Doutor Júlio, eu realmente acho essa pergunta super interessante e eu realmente acredito nisso porque dificilmente você vai ter um padrão único, né? Você vai ter um padrão a ser seguido. O país é muito grande, ele é muito complexo, o sistema nosso de saúde ele abrange uma série de coisas, então vai ser muito difícil, por exemplo, da gente linkar um sistema de disponibilização de medicamentos com um sistema de consultas. Então, é sim possível, né? A evolução tecnológica está aí para isso. Como eu disse, a gente está apenas engatinhando na construção
da parte analítica do sistema de saúde, né? Os dados, eles são bastante complexos, então a gente tem uma série de técnicas que a gente pode tentar ler o que o médico escreveu, de que a gente pode tentar tirar o valor do que está dentro do prontuário médico, porque esse valor do prontuário médico, mais o valor de custo, mais o valor de consumo de medicamentos, mais o valor de resultado de exames, quando tudo isso é junto, aí sim a gente tem uma resposta para o que pode ser custo efetivo para o paciente, para o que pode agregar valor à saúde do paciente, para aquilo que o paciente deve receber como valor à sua saúde. Então, sim, é possível, a gente está trabalhando nisso, existe um trabalho intenso que a gente vem fazendo nesse caminho, e eu acredito muito nesse fio. Acho que o Lassi podia, jogando ele na fogueira, aí o Lassi podia comentar um pouquinho também, porque tem também uma parte da dificuldade que o Lassi vive bem isso, que é como os médicos interagem com o prontuário médico, né? Então, acho que seria interessante também colocar aí um pouquinho das suas ideias, Lassi. Bem, para dar um pouco de contexto, eu acho assim, o que a gente acredita é que um sistema que coleta informação, ele precisa estar sempre baseado em duas coisas. Ele tem que estar baseado em algum tipo de terminologia ou terminologias, né, padrões, para que esse dado nasça organizado, mas ao mesmo tempo você tem que, e essa é uma questão mais artística quase, que é a questão da usabilidade. A gente sabe bem, os médicos sabem bem, que na hora que o hospital obriga o médico a preencher o diagnóstico no CID-10 e coloca uma lista corrida, que a gente sabe dos casos que a maioria dos médicos coloca Z00 e que é exame geral, e vamos em frente. Por quê? Porque o sistema muitas vezes não é amigável e ele não permite que o médico continue fazendo um bom atendimento e auxilie ele no preenchimento das informações. Então, esse é um desafio muito grande. Assim, esse é um desafio que assim, já são muitos anos que tem que ser trabalhado. Então, porque, imagina no Brasil, como o Alexandre falou, é muito vasto e cada profissional de saúde tem uma forma de fazer, a gente tem diversas especialidades, então é difícil. Mas pegando um paralelo sobre a questão da integração, dê uma olhada depois, não sei se você acompanhou, que é a discussão nos Estados Unidos da obrigação das empresas de prontuário eletrônico de disponibilizarem uma forma de entregar essas informações. A Epic, que é um dos grandes fornecedores, se colocou completamente contra isso, então tem uma briga grande no país, mas os Estados Unidos já começou com esse processo, e você vê grandes do mundo da tecnologia focados em conseguir receber isso, como a Apple mesmo, com o aplicativo que ele tem no iPhone, né, que já recebe, então no padrão FHIR HL7, então já tem padronização para receber, mas a terminologia ainda é muito fraca, e nós estamos falando isso de Estados Unidos, que já tem SNOMED para inglês, já tem as terminologias já pelo menos criadas, não necessariamente estão sendo usadas, eles têm outros desafios. Mas é um movimento que vai acontecer, não tem jeito. Os sistemas vão ter que se adaptar em garantir que o dado entre corretamente, os prontuários, porque grande parte dos dados de saúde nascem ali, e, ao mesmo tempo, ter formas de disponibilizar isso. Se tiver dúvidas relacionadas a isso, eu me coloco até à disposição para depois explicar um pouquinho mais, porque é longa, essa conversa é longa, e como a gente tem pouco tempo, eu queria dar chance de todo mundo falar. Obrigada, Lassi. Eu acho que o nosso tempo já, para fazer mais uma pergunta, já vai ficar, acho que apertado demais, Mara, porque eu queria dar um espaço agora para fazer uma finalização, né? Então, eu queria pedir que o Dr. Luiz Carlos Monteiro, o Dr. Alexandre, o Lassi, que eles fizessem as considerações finais, abordando como vocês enxergam o pós-Covid e o movimento no uso dos dados para a gestão de saúde populacional. Gente, depois, assim, a Mara, ela reforça para vocês, porque tá chegando bastante mais, mas a gente não vai deixar de responder, a gente só vai fazer por outros canais, depois ela dá uma reforçada no finzinho, tá bom?
Isso mesmo, vamos deixar todo mundo, então, responder, já se despedindo, e aí depois, no final, eu faço a colocação para que todos tenham aí as suas respostas. Tá bom? Então, só reforçando, como vocês enxergam o pós-Covid e o movimento no uso dos dados para a gestão de saúde populacional. Doutor Luiz, pode ser por aí? Pode. Fazer algum... Como eu falei, eu acho que se é que a gente pode chamar de bom alguma coisa do que nós estamos vivendo, será esse mundo pós-Covid. Eu sou um eterno otimista, acho que todas essas fragmentações do sistema de saúde, como eu disse, elas são mais culturais do que de necessidade tecnológica. As ferramentas já estão aí e a gente não consegue integrar isso, não é de agora. Mas a gente teve uma série de caminhos que foram acontecendo nesse momento. Então, por exemplo, a coisa do prontuário, que eu acho que é onde vai ser a centralização de tudo, ele caminhou no sentido de vários aspectos. A prescrição eletrônica, por exemplo, que eu acho que eu tenho uma opinião pessoal, a prescrição eletrônica ela é nativa de um prontuário eletrônico, não é um business adicional ou algo diferente. Ela tem que ser nativa no prontuário. E aí a gente vai ter ganhos fenomenais para aportar, inclusive, tecnologia para o médico, no sentido de que ele tenha suporte técnico. Né? Eu vou dar um exemplo, coisas banais do tipo, se eu tenho uma informação de que esse indivíduo é alérgico à sulfa, e o médico inadvertidamente não passou isso desapercebido e ele está prescrevendo um Bactrim, o sistema dá um alerta para ele. Isso é banal em termos de tecnologia. As PBMs fazem integração droga-droga, integração droga-paciente há anos. A gente só não consegue implementar isso porque essa coisa tem que nascer. Tentamos no passado fazer chegar lá na farmácia, mas o balconista é um balconista, ele não está preparado para tratar esse negócio. A gente teve que retroceder por conta de cultura. Então, isso que eu estou contando tem 15 anos, não é de agora. Então, as tecnologias estão aí. Eu acho que o Covid houve sim. Nós criamos, por exemplo, eu sou presidente da Associação das PBMs, nós criamos um portal de prescrição eletrônica, um portal único, sem qualquer pretensão comercial, livre, chapa branca, quem quiser, porque a farmácia não vai querer entrar por N prescritores. Eles não cabe isso no ambiente da farmácia. Eles têm que alguém chegar com o celular, com o QR Code, e transformar aquilo em cataflã, em droga, para que o balconista saiba como dispensar. Então, tem que haver um portal, da mesma forma que na pergunta do Júlio. É um portal, é um hub por onde entra um hub único, que ele tem que ser normatizado dentro de regras, de parâmetros, e essas coisas vão acontecer. Tivemos grandes avanços, eu acho que a gente vai se apoderar desses avanços e vamos ter um passo bem grande na saída. Alexandre? Obrigada, viu, doutor Luiz Monteiro? Bom, então, só para deixar o Lácio um pouco triste aqui, mas eu tenho 5 CIDs decorados, tá, Lácio? Não é um só. O Z. Não é só o Z00, tá? Eu conheço 5. É o E11. Eu tenho certeza que o Luiz Monteiro também deve ter os seus 5, 6 decorados ali, que a gente acabava usando esses CIDs no preenchimento dos dados. Mas em relação a dados, em relação a Covid, em relação a pós-pandemia, gente, isso é extremamente importante que a gente evolua, como o próprio Monteiro falou, nesse sentido, né? A gente não teve tempo aqui de comentar, não surgiram perguntas disso, mas
existem uma série de dados que são dados de inteligência geoespacial, né, que começaram a ser utilizados em pandemia lá em 2014, no surto de Ebola, e agora está se monitorando de novo. Existem iniciativas do Google para fazer isso, existem iniciativas muito fortes de empresas que são gigantescas, né? Então, estou falando de Apple, eu estou falando de Facebook, de Google, de AWS. Quando a gente vai para o lado chinês, a gente está falando de Alibaba, de Tencent, de Xiaomi, que estão investindo muito pesado, estão investindo muito dinheiro na utilização de inteligência artificial em dados de saúde, né? E tudo isso passa por uma melhor coleta, uma melhor ingestão dos dados, uma melhor padronização, que foi muito do que a gente discutiu aqui, para que a gente possa gerar valor com esses dados, né? Para que a gente possa ser tomadores de decisão dentro de saúde populacional baseada nos dados, para que a gente possa ser data-driven, né? Dirigido pelos dados. Então, isso, eu acho que todo esse contexto do Covid, ele vai acabar nos obrigando, nos acelerando a utilização de dados, porque ele traz muita incerteza. Ninguém sabe quando que vai voltar para o escritório, ninguém sabe se vai mais precisar se deslocar ao escritório, ninguém sabe como é que vai ser o padrão de saúde daqui para frente, a quantidade de cirurgias, a quantidade de visitas de PS, o que vai ser absorvido por telemedicina, o que não vai. Então, existem uma série de dúvidas. E toda essa utilização racional, essa utilização baseada em perguntas, né, para que possam direcionar as medidas que a gente tem que tomar como gestão de saúde populacional, acho que são fundamentais, né? O que move o mundo são perguntas, né? Então, a gente vai continuar tentando trabalhar o máximo que puder para poder ajustar esses dados para tentar ser mais efetivo nessas respostas e ajudar a sociedade como um todo, e isso também dentro da ZAP. Muito obrigado, gente. Obrigada, Alexandre. Obrigada. Láci, considerações finais? Sim, primeiro eu queria agradecer a participação, muito obrigado mais uma vez. É muito legal estar com todos vocês, amigos, e a gente segura a mesma bandeira, né, de gestão de saúde populacional. Na verdade, não teve melhor momento para a ZAP do que agora, no sentido de estar posicionada com todo esse conteúdo, com toda essa qualidade técnica, né, em relação à gestão de saúde populacional, porque, de fato, no momento que o distanciamento ele vai nos permitir continuar distantes de certa forma, mas a gente entendendo isso como normal, então a gente vai conseguir, como o Alexandre falou, estou contratando gente sem entrevistar, as pessoas estão trabalhando de casa, vai ter médico, eventualmente, que vai poder trabalhar por telemedicina, atendendo paciente que está no norte do país. Então, esse distanciamento que estamos surgindo hoje e vai continuar, ele vai exigir uma integração grande de informações e ainda vai exigir mais com que os princípios de gestão de saúde populacional que a gente tanto defende na ZAP, né, e a ZAP sempre tem feito um trabalho excelente em relação a isso, ele vai se tornar imprescindível. Então, e a comunicação, né, e essa ajuda que a gente tem que todas as empresas têm que entender e se posicionar no sentido da comunicação e fluir. Vou dar um exemplo prático, né, a ZAP, ela se relaciona bastante com as empresas e tenta entregar conteúdos para os RHs. Olha o caminho que acontece. Um médico está usando o ProntMed, por exemplo, ele tem que gerar um atestado. Esse atestado sai do sistema da ProntMed, vai para o médico, que vai para o paciente, que ele tem que entregar de alguma forma para o RH colocar no site do ITI para validar se aquele documento de fato pode ser aceito e está legal, está legalizado, porque tem questões trabalhistas que envolvem. Olha o tamanho da jornada. Uhum. E se qualquer parte não se comunicar, se o RH que recebe isso não souber onde validar, ou o paciente não sabe nem onde entregar, então, olha o tanto de falha que pode ter no meio do caminho que vai impedir com que uma coisa simples, que é corriqueira, não aconteça de forma efetiva, né? Então,
Eu acho que vai exigir das empresas mais abertura, mas eu acredito que isso já está acontecendo. Acredito que a gestão de saúde populacional ela vai se tornar cada vez mais importante, então o trabalho da ZAP eu admiro muito, né, nesse sentido, então acho que isso é muito importante e desejo que a gente passe por isso o mais rápido possível, né, e que as pessoas e que estejam envolvidas não percam a fé, e continuar em frente para acreditar que, de fato, a gente vai passar dessa e vai sair melhor do outro lado, né? Verdade, Lácio, verdade. Bom, eu queria agradecer, eu já tinha me falado que a live passa muito rápido, né, gente? Né, quando a gente vê, realmente, agora eu acredito de verdade. Mas eu queria agradecer, em nome da Aliança para a Saúde Populacional, o Alexandre, o Lácio, o Luiz, por estarem aqui dividindo com a gente as suas experiências práticas, né? Obrigada, Mara, também pelo seu apoio, agradecer também a nossa audiência, cada vez mais tem nos prestigiado, esperamos ter contribuído para o enriquecimento de todos com informações relevantes e seguras. Obrigada, gente. Obrigada a todos pela participação. Terminamos mais uma live com a sensação de dever cumprido. Ficou alguma dúvida? Então, entre em contato pelo dúvidas@azapsaude.org.br, que a equipe da ZAP encaminha para os nossos convidados. Sigam a ZAP em nossas redes sociais e se inscrevam no canal. Continue nos acompanhando nas próximas lives, sempre às quintas, ao meio-dia. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.